tem que usar a liberdade para colocar o debate, para desinterditar essa falta de conversa que está havendo na sociedade e para que o jornalismo, nas suas diversas plataformas, possa ser instrumento de reflexão da sociedade. Acho que a gente está vivendo essa. Boa tarde a todos, muito obrigada pela Abraja, a Cristina, ao Twitter, muito obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui. Eu queria começar rapidamente fazendo uma homenagem aqui, hoje, no Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, ao Julian Assange. Eu acho que hoje é a pessoa no mundo que encarna, né, as ameaças que a liberdade de imprensa sofre. Está preso em Londres. Acho que o Julian Assange e até o silêncio sobre ele em muitos lugares do mundo revela muito do momento que a gente está vivendo, um momento de apreensão, um momento em que os conceitos mais elementares e básicos da liberdade de expressão estão sendo colocados em xeque em várias sociedades, aqui no Brasil também. Então, eu gostaria de primeiro fazer essa homenagem ao Julian Assange. Bom, a gente está passando por um processo, a Thaís falou um pouco da história do Brasil, e eu acho que a gente viveu esses anos, muitos anos, num processo de, talvez ilusório até, de melhoria das liberdades, de melhoria da situação geral da convivência civilizada no Brasil. E o que a gente está vendo hoje é um retrocesso em muitas áreas, né? E um retrocesso violento e que também atinge a imprensa. Então, acho que a gente está numa fase, a gente já vê há alguns anos, né, um extremo, uma atitude agressiva, uma atitude em que não quer, uma parte da sociedade, que não quer debater, que não quer conversar, quer dizer, e eu acho que é uma hora também de reflexão sobre o papel que os meios de comunicação desempenham nesse momento tão cheio de arestas que a gente está vivendo, tão polarizado, ou mais do que polarizado, um momento violento mesmo para a sociedade. E os meios de comunicação, eu acho que têm um papel nesse quadro todo, né, e muitas vezes acirrar justamente essa situação que questiona os elementos básicos da convivência democrática. Então, é um momento em que a gente tem que pensar em que medida a ascensão da extrema-direita no Brasil está relacionada ao comportamento da imprensa, ao comportamento dos jornalistas, que talvez não tenham exercido o seu papel da maneira como a sociedade espera, de uma maneira questionadora, uma maneira crítica, né? E muitas vezes eu sinto assim que a gente banaliza ou naturaliza, né, expressões, comportamentos, medidas, né, que passam como se fossem anormais, né? Não se questiona uma série de atos, né, que estão destruindo o país. Nós estamos vendo hoje, 2019, maio, uma destruição do país, acho que sem paralelo, não tem paralelo, em várias áreas a gente está sentindo isso, né? Seja na economia, na venda desenfreada que está sendo feita, nas universidades, no pensamento brasileiro. Quer dizer, são medidas deliberadas, né, assumidas de destruição, e eu acho que cabe aos jornalistas ter uma atitude muito mais, mas muito mais presente e crítica em relação a tudo isso que está acontecendo no Brasil. Nós estamos vivendo aqui hoje por mais que se possa fazer paralelos, né, com outros países, o que a gente está vivendo aqui, eu acho que não tem paralelo. A gente está numa crise mundial já desde 2008, com variações e tal, mas essa crise capitalista acho que nos colocou numa situação muito vulnerável em relação às forças externas. E o Brasil acho que sofre um ataque já há alguns anos,
e a gente não consegue colocar isso claramente, a gente fica numa posição, eu estou falando em geral, com exceções, né, eu fico numa posição muito pouco crítica e às vezes acho que até aliada, né, dessa pressão enorme que existe sobre o Brasil, sobre o conhecimento, sobre o debate democrático, e não se reage. Às vezes até ao contrário, se abre espaço para que esse movimento siga dividindo a sociedade, né, provocando o caos, porque o caos faz parte da dinâmica, o caos tem método, né, é o caos que de propósito faz essa confusão e nos divide, e a gente fica sem uma visão de conjunto do que está acontecendo no Brasil. Então, eu acho que é um momento muito grave que a gente está vivendo, e que o jornalismo precisa estar refletindo, sim, sobre o seu papel na sociedade, sobre o que a sociedade espera, né, dos profissionais nessa área. A gente está vendo todo dia, né, comportamentos muito... não vou dizer elegante, é uma palavra muito elegante até para usar, né? São comportamentos que humilham, são comportamentos que são absolutamente abjetos, né, nojentos, e não se rebela, não há uma rebelião em relação a isso, não há uma contestação muito mais drástica, eu acho, do que deveria haver. Então, acho que a liberdade, a gente tem que usar a liberdade para colocar o debate, para desinterditar essa falta de conversa que está havendo na sociedade, e para que o jornalismo, nas suas diversas plataformas, possa ser instrumento de reflexão da sociedade. Acho que a gente está vivendo essa. Eu acho que tem que lidar com informação, né? Informação aqui, a gente precisa de mais informação. A gente tem a ilusão de que tem muita coisa circulando, que tem muita informação. A gente não tem informação. A gente tem esse caos e não tem informação. Então, e pensar a situação brasileira para além dessa enxurrada de decisões, comunicados, barbaridades, essa maluquice, tudo que a gente viu que não é maluquice, né, realmente é para criar isso, mas a gente fica às vezes apenas reproduzindo, sem contextualização, sem enfrentar com informação e sem uma pauta própria, né? A gente pode pensar o Brasil para além do que está sendo colocado aí de forma grotesca. A gente está vivendo uma situação grotesca, eu acho, no Brasil. Eu acho que a gente precisa ter informação. A sociedade precisa ter acesso à informação. E as redes sociais, os jornais, as TVs têm um papel importantíssimo a cumprir nessa história, que é dar informação, é discutir, é levantar outros dados, é levantar outros debates e não ficar somente à mercê desse carrossel de absurdos, de loucuras que ficam sendo jogadas e que tem essa intenção muito clara de destruição até do sentimento de solidariedade da sociedade, né? Destruição dos laços sociais, destruição da ideia de país, destruição de tudo. Então a gente precisa parar e buscar informação, transmitir informação e ampliar muito o horizonte do debate. É uma máquina de notícia falsa o tempo todo, é uma coisa assim, e o que me angustia é ficar ouvindo essas coisas e não ter contraponto, e não ter um contraponto ali. Está errado, é mentira. Esconder estudos, como a gente viu agora, alguém falou da Previdência, esconder estudos, né? Não ser transparente, ser agressivo, tentar intimidar. Eu acho que essas tentativas todas de intimidação, elas mereceriam, sim, uma resposta mais unificada em torno da questão do jornalismo, da liberdade de expressão. Não estou vendo isso. Eu acho que Mas um pouquinho está acontecendo. Um pouquinho, mas para o tamanho do tamanho... O Ivone falando da Folha, nesse caso aí eu acho também que a tragédia nos une também um pouco, né? Pode ser, mas é que a tragédia está tão grande, né? Está tão grande. Podia ser mais, né? Podia ser mais, né? E a gente tem na verdade,
acho que um dos problemas principais aí que a gente viu nesses anos é a falta de diversidade também na comunicação, né? Alguém falou aqui da questão da Previdência, a gente não vê nada contra a reforma da Previdência, absolutamente nada, é tudo a favor, a gente não vê nada. Se falou também que o governo é nacionalista. O governo não é nacionalista, ele diz que é nacionalista, ele joga com a bandeira nacional, mas ao contrário, a primeira medida do Bolsonaro foi entregar a Embraer. O Bolsonaro está vendendo a Petrobras inteira, tá fazendo tudo ao contrário, mas a gente reproduz é o governo nacionalista. Não é o governo nacionalista, é muito diferente da extrema-direita na Europa, em que o discurso nacionalista tem ressonância pelas condições específicas. A direita no hemisfério norte é diferente da direita, e do próprio Trump, né, que tem um discurso nacionalista e tomou uma série de medidas consoantes com isso. Aqui é diferente, o cara se diz nacionalista, tem a bandeira do Brasil, pátria amada, e ao contrário, ele faz tudo ao contrário de defender os interesses nacionais. Então é um mundo de faz de conta, é um mundo paralelo quase. Ele está dizendo uma coisa e está fazendo outra o tempo inteiro. Tem projeto, sim, não é que não tem projeto, tem um projeto muito claro. Essa confusão de, aqui não é um projeto de destruição. Aliás, ele teve a capacidade de falar isso nos Estados Unidos, né? Depois de visitar a CIA, falou que o projeto dele, ele falou isso, tem que destruir. Então, esse é um projeto muito transparente até que ele tem. Eu acho que o jornalismo, ele está, digamos, faltando, a sua contribuição está devendo, como eu disse antes, em mostrar as contradições, em mostrar o contraditório. Nem todo mundo concorda com essas afirmações. Nem todo mundo é a favor da reforma da Previdência, há contas diferentes, há visões diferentes, nem todo mundo é contra todas essas, é a favor de tudo isso que ele está falando. Então a gente acaba, tem um pensamento único, acho que, pairando por aí, é um pensamento que a gente conhece, que está ligado ao neoliberalismo, que está ligado ao fundamentalismo religioso e que tenta impor essa vontade para toda a sociedade. Então, acho que, eu lembro que a gente discute jornalismo, a gente sempre gostava de falar, o jornalismo, os jornais, tem que trazer o papel, né, de uma conversa numa praça, né, como é a sociedade falando com ela mesma. É a gente discutindo pontos de vista num debate, como se todo mundo tivesse sentado numa praça, e o jornalismo seria uma forma da sociedade conversar com ela mesma, ver as diferenças, as opiniões conflitantes, debater e participar do processo democrático. Hoje a gente não tem isso, não tem praça mais. Então, acho que é isso que a gente precisava refletir para trazer a diversidade, as visões diferentes, para que a sociedade possa opinar, possa se manifestar e decidir sobre o seu futuro. Ele já tem, No ano passado, o Lewandowski deu à Folha o direito de fazer a entrevista com o presidente Lula, que o discurso, várias pessoas presas no Brasil foram entrevistadas, ele deu teve essa decisão, que foi cassada pelo Fux, não foi isso? Foi. E o Fux disse na sua decisão que se a entrevista já tivesse sido feita, ela não poderia sair. Quer dizer, como o Luiz Francisco apontou naquele dia, quer dizer, o ministro do Supremo implantou um regime de censura prévia ali nessa decisão. Ele falou, isso é um escândalo. Eu acho até que os jornais só deveriam estar muito mais atentos a isso. Foi um escândalo a não entrevista. É que foi tomado por ideologia, né, o Supremo. Pois mas como é que o ministro, né, diz, não pode fazer entrevista, decisão, ele não tinha essa condição de cassar a decisão do outro, ele disse que se tivesse sido feita, não poderia sair. É um negócio absurdo isso, gente, que aconteceu. Quer dizer, e agora, né, no meio dessa, justamente, e aí o Toffoli não suspendeu, não permitiu entrevista,
passou todo o processo eleitoral, quer dizer, a gente teve um processo eleitoral cheio de problemas, né? Cheio enfim, problema é uma palavra muito suave para isso, né? De graves, eu acho, momentos em que a Constituição, nesse caso aí, não vigorou, e agora, no meio dessa confusão, libera a entrevista e ainda... Uma boa coisa. Que foi uma boa coisa, né? Mas quase... Não, eu acho que foi antes tarde do que nunca. Tem que fazer a entrevista, deveria ter sido feita lá atrás, né? Quer dizer, eu achei aquilo ali um atentado à liberdade de expressão e muito pouca gente protestando contra isso. Muita vontade. Que o jornalismo de qualidade é necessário, tem mercado. Acho que a gente não vai viver sem jornalismo. O problema é como isso vai estar sendo discutido, debatido na sociedade. Porque, ao mesmo tempo que a gente tem essa mudança, falar da exaustão da digitalização digital e tal, a gente tem um próprio modelo de negócios, né, das empresas que está... Na lona. Que está sendo colocado de cabeça para baixo, quer dizer, no mundo inteiro. Quer dizer, há essa questão de quem vai pagar pela informação, quem vai pagar pelo repórter apurar, quem vai pagar para o editor editar, enfim, como é que esse modelo de negócio se sustenta aqui para frente. Eu acho que isso é uma questão que não está resolvida, né, e que nos leva a outra, que é da fragmentação, porque é muito boa essa diversidade na internet, mas isso também nos leva a pensar assim, onde é que eu vou buscar informação? É tudo muito fragmentado, Disperso, é tudo muito né? disperso, partido e muito, às vezes, de nicho, né? De uma determinada... Pescaria. Então, revista, exatamente, a gente texto, tem muitas opções, mas ao mesmo tempo uma visão, né, uma visão panorâmica, uma visão integrada da realidade está cada vez mais difícil a gente encontrar, porque está tudo muito disperso, né, o modelo está sendo questionado, e a gente acha que não pode perder esse horizonte, né, que o jornalismo tem essa pretensão, né, acertada, vamos dizer, essa pretensão de tentar traduzir aí a realidade de uma sociedade, e a gente eu acho que os organismos de imprensa de capital nacional estão enfrentando, né, uma turbulência sem igual. Acho que a gente não tem um momento, né, em que a gente tenha visto aí de tamanha incerteza, né, nas empresas nacionais e também nas jornalísticas. Isso também nos coloca uma outra questão, que é sobre o olhar que a gente tem, a cobertura que a gente tem dos fatos no Brasil, feitos por brasileiros. Eu acho que a gente tem... hoje a gente se informa muito, né, por várias fontes. Há um contraste muito grande, às vezes, né, entre o olhar estrangeiro e o olhar nacional, não que seja melhor que o outro, mas tem um contraste muito grande. E a gente, acho que precisa tentar discutir como sociedade como poderá viabilizar uma produção jornalística de qualidade que tenha bases aqui no Brasil. Eu acho que isso não tá dado. Eu espero que daqui a 3 anos, 7 meses e tal, a gente esteja comemorando a democracia, a gente esteja comemorando mais liberdade, porque esse período de trevas que a gente, eu acho que está enfrentando. Eu espero que a sociedade reaja a isso. Eu acho que a gente já tem várias demonstrações de que isso há uma reação, talvez ainda incipiente, mas há uma reação. Eu acho que a gente espera que a gente esteja melhor. Eu acho que a juventude, né, e mesmo os novos jornalistas também têm esse papel a desempenhar aí nos próximos anos.